E nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Secretário, muito boa noite, seja bem-vindo, muito oportuna a sua presença aqui no nosso estúdio nesta noite para comentar essa PEC da segurança. Chegou muito na hora, porque acabamos, inclusive, né, Augusto, durante o intervalo, ao conversar com o secretário, de saber que o senhor estava ontem na reunião com os governadores em Brasília, esta reunião que nós acabamos de reportar no bloco anterior. Então, já começo perguntando como é que estava o clima em Brasília com essa reunião em que houve a presença de 13 governadores para discutir essa PEC, com a fala do ministro Ricardo Lewandowski. Queria ouvi-lo. Muito boa noite. Boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês novamente. Gostaria de vir mais vezes, mas quando eu não estou aqui, eu estou conectado, ouvindo sempre como um fiel telespectador aí da Oeste. Olha, eu fui convidado para acompanhar o governador Tarcísio de Freitas, porque a expectativa que se gerou a respeito dessa PEC da segurança pública foi muito grande. Esse texto nunca foi divulgado, eu acho que já começa por aí. Dentro da formulação da agenda de uma política pública, ainda mais quando se fala em alterar a Constituição Federal, eles elaboraram um texto, o governo federal um texto, e cá entre nós, o governo federal vai mal em muitos aspectos, mas na segurança pública é o tema talvez que eles conheçam menos. Olha que é difícil elencar qual é o pior. Mas segurança pública eu tenho, assim, tecnicamente falando, convicção, com base em evidência, em números, que eles não conhecem absolutamente nada. Eles formularam um texto sem ouvir os estados, sem ouvir os secretários de segurança pública, que vão cá entre nós. Às vezes pode até ser que um ou outro esteja ali ocupando, porque é um cargo político. Então, pode ser que o aspecto técnico não prevaleça entre os secretários, mas não ouviram nem as entidades representativas, associações de oficiais, de praças da Polícia Militar, de delegados da Polícia Civil, de escrivães, de investigadores, não ouviram os comandantes gerais, não ouviram o Conselho do Secretário de Segurança Pública do Brasil, CONSESP, não ouviram o Conselho dos Delegados de Polícia. Então, fizeram um drama tão grande em cima da PEC, e quando a gente foi ver o texto, a PEC, basicamente... É claro que não é só isso, mas basicamente muda o nome da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Ostensiva Federal. Gera uma série de obrigações para os estados, diretrizes de caráter obrigatórias, isso na minha visão fere o Pacto Federativo e nenhum governador vai aceitar e o Congresso Nacional tem que se posicionar. Eu já comecei a conversar com os deputados, porque a partir daí eles querem fazer uma doutrinação das polícias. Olha, e vinculando a um repasse do fundo, que é uma obrigação da União. Esse repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública é pífio. A União investe quase nada em segurança pública. Se você pegar os piores problemas ou as prioridades de qualquer nação, de qualquer estado, saúde, educação e segurança, você vê o repasse para a saúde é de 76 bilhões para o estado de São Paulo. Desculpa, para os estados. E aí o Fundo Nacional de Segurança Pública é 1 bilhão para dividir entre os 27. Vem 50 milhões por ano de repasse. O governo aqui de São Paulo investe 30 bi por ano na segurança pública. Então, a União, que tem muito mais recursos que deveria investir, não investe nada em segurança pública. Agora, secretário, você disse que eles relacionou quem eles não ouviram e deveriam ouvir. Sim. Quem eles ouviram? Deve ter sido o ministro Lewandowski, que conhece tudo de segurança pública, né? Sim, que comemorou... Perseguiu os dois fugitivos da cadeia de segurança máxima. Não, e ainda, eu já vi falas, ontem ele falou também, e não é uma ofensa que é o ministro que eu respeito até com todo respeito pela idade que tem, mas enfim, mencionou isso como um ponto positivo. Foi a PRF que capturou, mas fugiu de um presídio de segurança máxima, que é de competência deles. Enfim, basicamente muda o nome da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Ostensiva Federal, gera uma série de diretrizes de caráter obrigatório aos estados, invadindo a competência dos governadores. Quando, na verdade, o que o governo federal deveria fazer é uma ação coordenada junto com os estados para combater o crime organizado no Brasil, que ninguém quer pôr o dedo nessa ferida, Augusto. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós nunca tivemos a interferência do crime organizado de maneira tão grande quanto nessas eleições municipais. Se a gente não cuidar, o Brasil vira um narco-estado. Eu garanto para vocês que aqui em São Paulo a gente está fazendo a lição de casa. Claro que tem muito que evoluir, é óbvio, porque nós pegamos uma terra arrasada com mais de 30 anos de negligência do grupo político que governou o Estado, mas nós estamos aqui, dentro da nossa estratégia, busca e captura dos principais líderes do PCC que estão
nas ruas. Estamos fazendo isso. Realizamos as maiores operações de combate ao crime organizado da história do Estado de São Paulo. Operação Escudo e Operação Verão na Baixada Santista. Desmobilizamos 27 barricadas na Baixada Santista. Se o Estado não tomasse conta, ia virar ali um território paralelo, coisa que a gente não vai deixar acontecer. E eu não vou ficar aqui falando do Estado A, B ou C, óbvio que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, porque eu não tenho legitimidade para falar do Rio de Janeiro, eu não conheço o Rio de Janeiro, eu conheço o Estado de São Paulo. Se a gente não fizesse isso, São Paulo estava caminhando por um caminho muito perigoso. Segunda estratégia, inviabilizar a cadeia logística do crime. Se o crime organizado tem por objetivo principal lucro, receita, e essa principal receita vem do tráfico internacional de drogas, eu, como secretário, tenho que montar uma estratégia no terreno onde essa droga está sendo escoada para inviabilizar a cadeia logística. Aí vem um aumento só na capital de 153% do aumento de apreensão de cocaína. Estou dando prejuízo financeiro ao crime organizado. As últimas ocorrências aqui de 2 semanas para cá, 790 quilos de cocaína em Santos, quase 900 quilos de cocaína, 832 quilos de cocaína na região de Ourinhos, que inclusive uma juíza de direito liberou o criminoso na audiência de custódia, que transportava 832 quilos de cocaína. Aí tivemos que recorrer ao Ministério Público, que recorreu da decisão, e um desembargador aqui do TJSP reverteu, tornando ele a prisão, transformando em prisão preventiva. E aí esse criminoso que é lá do Paraná, olha o retrabalho que a gente tem. Aí foi preso pela Rotan lá numa parceria que nós temos. Mas, enfim, o governo federal vai muito mal e essa PEC não resolve absolutamente nada, interfere na autonomia dos estados e só muda o nome da Polícia Rodoviária Federal.